Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em no Salmo 1, que nós iremos ler daqui a pouquinho. Queria conversar esta manhã com os irmãos, pensar um pouco, um problema que tem nos assolado e bastante, que é a questão de insegurança emocional. Lá na escola que trabalho tem uma mocinha de, 12 anos, e que está sofrendo foi muito sério de depressão, e é visível. Era uma menina muito alegre, de uns tempos para cá, está na sala, daqui a pouco começa a chorar, quer ir para o banheiro, quer conversar com a coordenação, porque não consegue lidar com essas questões emocionais. Para mostrar que está muito próximo da gente, e que, querendo ou não, nós podemos ser também uma vítima desse grande problema. E, sem dúvida alguma, um dos grandes problemas que promove a insegurança emocional é a baixa autoestima, que é definido como qualidade de quem se valoriza. Autoestima é qualidade de quem se valoriza, se contenta com o seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança nos seus atos e julgamento. Isso é autoestima. O contrário disso é baixa estima, ou baixa autoestima. E é o que muitas vezes ocasiona, que motiva, o que cria aquilo que nós chamamos de uma certa insegurança emocional. É ela a causadora de inúmeros problemas emocionais. Pessoas não se aceitam como são e se sentem inferiores a outras pessoas. A insegurança emocional promove isso, uma certa diminuição, e essa diminuição ela é aparente, isso não é verdade, mas ao se comparar com uma outra pessoa, sempre nos colocamos numa posição de menor. Isso é uma demonstração clara que essa insegurança bate em nossa porta. O resultado posteriormente a isso é, sem dúvida alguma, depressão. E por não se aceitarem como são, essas pessoas desejam ser outras. E aí começa a frustração, porque a frustração começa em negar quem você é, para querer ser uma pessoa que você jamais irá ser. E aí entra essa questão muito séria. A frustração começa na negação de ser o que é, pois Deus nos fez assim, em nome de um desejo de ser aquilo que não somos e nem podemos ser. Muitas pessoas vivem doentes emocionalmente porque nunca se aceitaram ou nunca aceitaram a si mesmas. Esse problema emocional se agrava justamente por causa da negação daquilo que Deus fez. E a impressão que se tem de não querer se aceitar como é atribuir para Deus um erro, porque se eu sou o que eu sou e não me aceito como eu sou, o Senhor errou de alguma forma aqui. É como se nós soubéssemos quem deveríamos ser e olhássemos para Deus e disséssemos assim: Senhor, o Senhor não fez muito bem aquilo que eu sou. E é justamente nesse trato, dessa incerteza, inclusive de colocar até a capacidade divina em questão, que promove essa insegurança que, sem dúvida alguma, como eu disse, pode gerar uma depressão muito grande. Não é errado a gente querer se espelhar em pessoas. Eu, por exemplo, tenho algumas pessoas que me espelho. Nada de errado em querer olhar para uma outra pessoa e dizer: eu gostaria de ser como ela é. Isso não tem nenhum problema. Ter modelos na vida, ser influenciado por alguém, não tem nada de errado em relação a isso. O que promove essa insatisfação emocional é anular quem você é, em nome de querer ser essa outra pessoa. Uma coisa é você se espelhar e querer ser futuramente um pouco daquilo que ela aparenta ser. Outra coisa é você dizer assim: eu não quero a partir de agora ser quem eu sou, e passarei a querer imitar essa pessoa, anulando a minha personalidade. E isso pode, sem dúvida alguma, gerar essa insatisfação. Deus nos fez únicos, de, trilhões, quadrilhões de pessoas que já passaram por essa terra. Nós somos uma forma única. A impressão que a gente tem é que Deus nos cria com uma forma, joga aquela forma fora, depois cria uma outra forma para poder fazer uma outra pessoa. Deus não nos faz em baciadas, tem um modelo, vamos fazer todo mundo igual. Nós somos únicos aos olhos de Deus. E é por isso que Ele nos trata na individualidade. Ele nos trata como pessoas isoladas, pessoas únicas, embora depois tenha a coletividade, que é a sua igreja, mas Deus sempre lida com o indivíduo e não com a massa. Deus nos fez únicos para desfrutarmos de experiências que são intransponíveis. Eu tenho muita preocupação quando, às vezes, a pessoa tenta transferir para uma outra pessoa uma experiência que ela teve com Deus. É importante, em alguns momentos, que isso aconteça.
Deus fez comigo, também pode fazer com você. Agora, usar isso como uma regra não é muito certo, pelo fato de Deus lidar conosco de forma única. E às vezes algumas experiências são intransponíveis. Por exemplo, um casal que vem se aconselhar. A palavra de Deus tem que ser o norte do aconselhamento. Se for a experiência que a pessoa teve com a sua esposa e for querer transferir para uma outra pessoa, pode não dar muito certo, porque são indivíduos diferentes. O que a gente pode usar é como um exemplo somente e não como transferência de acontecimento. A palavra de Deus tem que ser o norte, para mostrar para nós que tem algumas experiências em nossas vidas que são intransferíveis. Pessoas insatisfeitas com um projeto que é a vida, rejeitam de alguma forma o projetista da vida, que é Deus. Se eu tenho uma insatisfação com a minha vida, eu coloco em questão quem a criou, ou quem determinou, ou quem organizou. E normalmente, sem dúvida alguma, isso sempre explode na nossa visão de Deus. Não se aceitar como nós somos, é dizer assim, de alguma forma que Deus errou nesse projeto. E Deus não erra. A questão que a gente tem que ter é uma certa paciência, para poder ver como é que o plano do Senhor vai se desnudando ao longo da vida, e que no final da história nós iremos ver que aquilo que Deus nos permitiu passar e ver, era o melhor para nós. De alguma forma Ele nos tratava, forjava o nosso caráter, agigantava a nossa personalidade, tornava cada vez mais duro a nossa forma de lidar com as questões da vida. Deus não erra. Esse projetista, ele é perfeito. Deus não cochilou quando criou você. Ele estava muito atento. Você não é um acidente de percurso, eu não sou um acidente de percurso, a minha história não é um acidente de percurso. Deus não se enganou em estabelecer um modelo de vida para nós. A história final vai mostrar que Deus sempre teve razão em tudo aquilo que Ele nos permitiu passar. Você é obra única e peculiar de Deus. Sua autoestima saudável decorre desse conhecimento. Ou seja, se o problema é a questão da insegurança emocional, a receita para a insegurança emocional é a convicção de que existe um Deus que cuida da gente. Existe um Deus que estabelece os nossos caminhos. Existe um Deus que caminha conosco, mesmo quando tudo mostra o contrário. A insegurança emocional promove o medo do amanhã. Muitas pessoas não decidem o hoje com medo das consequências que poderiam vir no amanhã. Se por um lado a autoestima nos dá a confiança dos nossos atos, escolhas, como também julgamentos, convicções de acertos que iremos fazer através de nossas decisões, colaborando para uma vida de repleta realização, a insegurança emocional, por outro lado, fruto dessa baixa estima, faz com que convivamos com o medo do futuro, que não nos pertence. E às vezes nós sofremos antecipadamente por coisas que nem vão acontecer. Por exemplo, essas eleições, ela mostrou isso um pouco para nós. Criaram a imagem numa pessoa que estava sendo candidata, de que ele seria tudo aquilo que era uma aberração à humanidade. E aí nós começamos a sofrer antecipadamente. Será que ele é isso mesmo? Será que ele vai fazer isso? Quando o rapaz assume, quando ele foi eleito, o discurso dele foi completamente contrário àquilo que se projetava. E que até a esposa dele começou a dizer que a partir de agora vocês irão ver que o meu marido é uma pessoa extremamente dócil, meiga, uma pessoa justa e que quer sempre o bem de todos. Então a gente começou a sofrer antecipadamente por algo que nem aconteceu e que nem vai acontecer, porque foi apenas uma coisa criada por opositores. E na vida da gente também é assim. Nós sofremos antecipadamente por coisas que nós nem sabemos se vão acontecer. Amanhã, por exemplo, eu vou para a escola. Eu fico imaginando, vou na escola, vai ter prova, e como é que vai ser a reação com os alunos? Será que eles estudaram? Será que isso não... O que vai acontecer? Então eu fico sofrendo antecipadamente por algo que eu nem sei se vai se realizar ou não. A insegurança emocional, ela promove isso. A ausência de certeza do futuro. E a gente coloca em questão, será que Deus estará no amanhã? Cuidando de mim, como Ele está cuidando no hoje? A insegurança emocional, ela enfraquece essas convicções. As pesquisas mostram que o nosso maior problema é a preocupação com o amanhã. Nosso maior problema. Será que eu vou passar no vestibular? Pensaria um jovem.
Será que eu vou conseguir no concurso, alguém que está há muito tempo estudando para que isso aconteça? Será que eu vou encontrar alguém para preencher o meu coração? Uma pessoa que quer um companheiro? Será que eu vou conseguir pagar o aluguel? Será que eu vou conseguir me livrar das dívidas? Qual é o brasileiro que não se preocupa com isso? Será que eu vou ter sucesso no meu tratamento de saúde? Quem foi, sei lá, notificada de uma doença muito grave? Será que os meus filhos vão se dar bem na vida? Para quem é pai, essa é uma grande preocupação. Tudo isso no amanhã. Será que eu vou conseguir pagar o plano de saúde? Será que eu vou ter dinheiro para suprir a necessidade da minha família? São todas perguntas que são cabíveis, mas que às vezes fogem do controle quando a insegurança emocional bate à nossa porta. Quando nós não temos convicção de que Deus também está no nosso amanhã, cuidando da gente como Ele sempre fez. A receita para essa insegurança futura é a palavra de Deus. Na palavra de Deus nós encontramos aquilo que é suficiente para curar qualquer tipo de doença, seja ela física, psíquica ou emocional. Deus sempre tem um remédio para nos oferecer. A palavra de Deus sempre tem a resposta para as nossas inseguranças, pois descreve a existência de um Deus que cuida dos seus filhos e que está sempre presente em todos os momentos em suas vidas. Esta é a receita para nós. Agora vamos ler o Salmo 23 e encontrar como é que Deus ele oferece aqui um caminho de certeza e de convicção. Gostaria de convidar os irmãos a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias no Salmo 1. Qual é a receita que o Senhor tem nesta manhã para lidar com um assunto que nos acomete o tempo todo e que talvez nesse ambiente agora alguém possa estar sofrendo? Salmo 1, nós vamos ler todo o Salmo, diz assim a palavra de Deus. Salmo 23, na verdade, né? A partir do versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos orar? Querido Senhor, tua palavra está diante de nós, e como sempre nós temos a certeza que o Senhor tem reservado alguma coisa para as nossas vidas. Todas as vezes que nos reunimos em torno da tua palavra, ela sempre nos fala. E pedimos que nesta manhã o Senhor responda a esta indagação que o mundo nos coloca e muitas vezes o nosso emocional também. A segurança de que o Senhor está presente em todos os momentos de nossas vidas, dando-nos aquilo que precisamos ter e ser para poder lidar com esses problemas que sempre aparecem diante de nós. Nós te agradecemos por tua presença em nosso meio, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O Salmo 23 é o texto mais lido em todo o mundo, sem dúvida alguma. Fizeram uma pesquisa e constataram isso. É o mais amado de todos os salmos, porque retrata exatamente o perfil de Deus em relação ao seu povo. É o primeiro que as crianças decoram. Se eu tivesse aqui falado assim, irmãos, vamos ler o Salmo 23, sem a ajuda da projeção, sem dúvida alguma nós saberíamos de cor. Porque é o primeiro salmo que as crianças decoram. É o texto mais lido à beira do leito de enfermidade. Eu lembro que foi este salmo que eu li para o irmão Aparício, antes de sua partida. É o mais lido em leitos de enfermidade. É o predileto, se podemos dizer assim, nos cultos fúnebres. É o mais usado por pastores nos cultos fúnebres. O Salmo 23 é mundialmente conhecido. Milhões de pessoas o sabem de cor. Sua mensagem tem sido um bálsamo para os aflitos, tem sido um consolo para os tristes e um encorajamento para aqueles que estão em desalento.
ele tem todos esses critérios remediáveis. Por isso que é o mais querido de todos os salmos. O Senhor Jesus é o bom pastor que morreu pelas suas ovelhas. Ele retrata posteriormente a figura desse pastor mencionado no Salmo 23. Ele faz aqui uma menção, uma alusão, uma comparação, ele se harmoniza com a figura desse pastor, descrito nesse grande salmo. O Senhor Jesus Cristo é o grande pastor que vive pelas suas ovelhas. O Senhor Jesus é o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. Quais são os privilégios de ser ovelha desse grande, bondoso e supremo pastor? Se Deus se retrata assim, se Deus se descreve desta forma, como esse supremo pastor, o que nós ganhamos em pertencer a estes pastos? O Salmo 23 nos fala sobre 3 importantes verdades que nos ajudará a lidar com essa insegurança emocional. Problema tão presente e que faz parte de nossas vidas. A insegurança esta que leva muitos de nós a temer o amanhã. Vamos aqui considerar quais são essas 3 grandes verdades, ou 3 grandes receitas que esse salmo nos oferece para lidar com esse grande problema. O primeiro deles é que o Senhor é o pastor de ovelhas. O versículo 1 vai dizer que o Senhor é o meu pastor e por isso nada me faltará. É interessante que, conversando com um judeu certa vez, o meu professor lá de hebraico no seminário, ele diz que o judaísmo lê este salmo de forma diferente. Porque ele entende, por exemplo, que aquilo que não falta para aqueles que são ovelhas desse pastor, não é nada no sentido material, emocional. O que não falta é a presença desse pastor em meio a qualquer tipo de situação. Então eles leriam o salmo dessa seguinte forma: o Senhor, pastor meu, ele não falta. É assim que os judeus leem, por exemplo, esse salmo. E o que traz convicção a isso é a passagem do versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, que é um lugar muito tenebroso, que não tem nada, a ausência de tudo, existe uma garantia que o Senhor estava presente. Então o Senhor que é o meu pastor, ele não falta, apesar de algumas coisas faltarem na vida. A primeira coisa que a gente tem que ter certeza, e que nos alivia quando o nosso emocional não estiver com tanta segurança, é que existe um Deus que eu posso chamar de meu. Ele é meu pastor. E eu sei que ele não falta nos momentos mais cruciais da minha vida. 2 verdades são aqui destacadas nessa primeira parte. A primeira é que o nosso pastor, ele é divino, é o Senhor, e é meu pastor, e é um ser divino. Ele é o Deus Todo-Poderoso, autoexistente, onipotente, onisciente, onipresente, e nos dá a garantia de que a nossa vida está no controle de suas mãos. Ele é o Deus da aliança, aquele que ao fazer acordo com o ser humano, ele não quebra, apesar de nós quebrarmos nossos acordos. Ele é o Deus de toda graça, nosso Criador, ele é o sustentador, ele é o Salvador. Se os irmãos perceberem o plano de salvação feito em Jesus Cristo a nós, ele abrange todas as faces da vida humana. Ou seja, o Deus que começa a boa obra, ele termina, ele não deixa inacabada. O Deus que garantiu a criação é aquele mesmo Deus que sustenta na adversidade, e ao mesmo tempo é o Deus que promove a salvação, porque faz o trabalho completo. Olhar para uma situação como essa, por verdades assim, não tem como se sentir inseguro, num mundo tão com dificuldade como é o nosso. Então a primeira verdade é que esse Deus é presente. A primeira parte do Salmo nos traz essa verdade. O Senhor que é o meu pastor, ele está presente em qualquer situação. A segunda verdade desse primeiro versículo é que o nosso pastor, ele é pessoal. É um Deus presente, mas também é um Deus pessoal. Ele é o meu pastor. Ele não é o pastor do irmão. Ele é também o pastor do irmão, mas antes de ser o seu pastor, ele é o meu pastor. E a minha relação com ele é pessoal. Não é uma relação impessoal, ele não é uma força. Ele é um ser pessoal que lida conosco de forma pessoal. Ele é o meu pastor.
Ele tem conosco uma relação pessoal, ele nos conhece e nos chama pelo nome. Lá no céu, por exemplo, em Apocalipse, vai descrever uma realidade que ele nos dará um outro nome. Nós teremos um nome. Isso mostra pessoalidade. Quem chama as coisas pela ausência do nome, trata como uma coisa. Eu lembro que quando atribuíram a um certo candidato um movimento dos artistas, ao falar de um certo candidato, ao dizer o nome deles, eles optavam por não dizer e chamavam ele de coiso. O coiso vai fazer isso, o coiso vai fazer aquilo. Ou seja, tirava da pessoa a individualidade e a pessoalidade. Deus não nos trata assim. Deus nos trata por nome, Deus nos chama pelo nome, porque a relação dele conosco é pessoal. Ou seja, a outra verdade que nós encontramos nesse primeiro versículo do Salmo é intimidade. Nós encontramos a presença do Divino Senhor e nós encontramos a intimidade que ele promove conosco. Outra coisa interessante que nós encontramos nesse salmo, a segunda grande verdade, é a provisão que ele dá às suas ovelhas. Vamos olhar o versículo 2 até o versículo 5 novamente. Olha o que ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Ou seja, o Senhor, ele é o Senhor da provisão. Os versos mencionados, eles promovem aqui 4 tipos de provisões que nós encontramos. Esse verso 2 até o verso 5 oferece 4 verdades sobre o que Deus vai prover para nós. Se na primeira parte do Salmo nós enxergamos sua presença e a intimidade, nessa segunda parte nós encontramos um Deus que vai prover situações de necessidades. Qual a primeira provisão que o Senhor faz? A do descanso. Versículo 2. O Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes e nos leva para águas de descanso. É claro que isso daqui era uma realidade para o pastoril da época. Para nós isso é apenas uma metáfora de uma realidade tranquila e sossegada que o Senhor nos oferece ter, mesmo diante de um mundo de caos. Perceberam, meus irmãos, que Deus não vai transformar o mundo em algo tranquilo e verdejante, mas nos dará uma situação assim, uma perspectiva de vida assim. Mesmo que o mundo esteja virado de cabeça para baixo, perante o Senhor eu posso ter essa tranquilidade que só a sua presença pode me fornecer. Então ele promove descanso em pastos verdejantes, mas também em águas tranquilas. Ele não apenas nos provê o alimento e a água, porque é uma garantia que ele nos dará, o pão de cada dia não iria nos faltar, mas também nos dá a paz em meio ao vale. Vocês não sabem como era a questão do vale da época? Tinha uma montanha de um lado, tinha uma montanha de um outro e tinha um vale no meio. Normalmente o vale era sombrio, era escuro, ali residia as maiores feras. Uma ovelha que transitasse por um vale era sinônimo de morte declarada. Era um anúncio de uma morte certeira. E o Salmo está dizendo que mesmo em uma situação de adversidade como aquela, o Senhor nos dá a segurança, a provisão da segurança. Ele não apenas nos dá o que necessitamos, mas Ele mesmo nos conduz às fontes de provisão, fazendo-nos descansar. É um Deus que nos pega pela mão e em meio a um mundo de caos, nos faz passar por toda e qualquer situação de adversidade. Essa é a primeira provisão que o Salmo nos oferece, nos garante, pelo fato de termos o Senhor como nosso pastor. Ele é aquele que faz a provisão do descanso. A outra provisão que o Senhor nos dá é a da direção. Se a insegurança emocional promove a incerteza no amanhã, o Salmo nos garante que no amanhã o Senhor vai estar. E não somente vai estar no amanhã, mas nos guia pela mão. É o Senhor que nos dá direção. Versículo 3. O nosso pastor nos guia pelas veredas da justiça.
Se fôssemos abandonados à nossa própria sorte, entraríamos por atalhos perigosos, escorregadios, de engano. Se seguíssemos as inclinações dos nossos corações, que de vez em quando a gente faz isso, e sempre nos damos mal quando isso acontece, certamente caminharíamos por trilhas sinuosas, de que desembocaria, sem dúvida alguma, em lugares de morte. Se o Senhor não for a nossa direção, se a direção for as escolhas feitas pelos nossos corações, a gente estaria perdido. Nem agora aqui estaríamos, se a gente fosse guiado por aquilo que o nosso coração diz. A terceira provisão que nós encontramos nesses versos que a gente leu, do versículo 2 ao versículo 5, está lá no versículo 4, que é a consolação. Na jornada da vida, há muitos perigos, situações mais adversas, como eu já mencionei. A vida cristã não é uma colônia de férias. Uma vez me venderam essa ilusão, né? Vem para Cristo e pare de sofrer. E eu fui. E o sofrimento dobrou. Porque não é só o sofrimento físico que o próprio mundo oferece. Porque eu estou no mundo e estou sujeito às questões que o mundo impõe para todos. O sol nasce para os justos e para os injustos, a chuva cai para os justos e para os injustos, e as questões da vida vêm para os justos e para os injustos. Um câncer pode acometer um justo como um injusto. Tudo, nós estamos sujeitos a tudo nesse mundo tão complicado como é o nosso. Então, quando me disseram isso, o sofrimento dobrou, por quê? Porque não era só mais as questões do mundo, mas eram as questões de como eu estava vendo o mundo a partir de agora. E ver o mundo, por exemplo, com a perspectiva divina nos faz sofrer ainda mais. Ver um ser humano jogado no chão, em uma sarjeta, como nós encontramos na Praça da Sé, isso promove no nosso coração um sentimento de angústia muito grande, coisa que não faria num cidadão comum, por exemplo. É apenas mais um que está sofrendo, mas para nós não é somente mais um, é a imagem de Deus que está ali prostrada. Claro que foi pelas suas próprias escolhas, tudo bem, foi isso, ele decidiu ser assim muitas vezes, em alguns casos não, mas a maioria dos casos, a pessoa escolheu aquela situação, mas ainda é a imagem de Deus que está ali jogada, e o sofrimento nosso, ele se agiganta por causa disso. A gente passa a ver a realidade como Deus olharia, isso nos traz um certo sofrimento, mas o Senhor, em meio a tudo isso, nos garante o consolo. Na jornada da vida, há perigos, e a vida cristã não é uma colônia de férias. Existem desafios constantes que a gente tem que lidar com ele. Cruzamos desertos ásperos e vales escuros. Vocês viram aqui que a garantia que ele dá para a ovelha não é não passar por vales escuros, mas é a garantia que ele estaria presente em meio ao vale. Deus está presente em meio a situações mais adversas. Ele não vai nos livrar de algumas delas, mas nos garantirá a sua presença em meio a elas. Essa é a grande diferença. Vida cristã, meus irmãos, não é uma colônia de férias. Vocês leram um relato do missionário que foi com o coração cheio de fé e de amor. Pregar o evangelho a uma tribo na Ásia, uma tribo que não foi alcançada, uma tribo extremamente fechada. Sabe como as pessoas da tribo receberam esse missionário? Com flechadas. Isso saiu em todos os jornais. Até a Folha de São Paulo publicou essa reportagem. Os missionários mataram e depois esquartejaram. Alguém que só queria fazer o bem, promover o amor, levar a esperança. Mas a humanidade é isso, a vida é isso. Deus não nos priva dessa realidade que a vida é, mas nos garante a sua presença em meio a essa realidade. E essa é a grande diferença ao cristão. A vida não é uma colônia de férias, mas Deus nos garante, em meio a essas questões difíceis, a sua presença. E aí nós passamos por todos esses desafios, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa é uma grande certeza, consolação em meio às crises que a vida nos impõe. O Senhor, que é o nosso pastor, nos garante isso. A outra provisão que ele nos dá é a vitória, versículo 5. O nosso pastor não apenas caminha conosco diante das dificuldades, mas nos dá a vitória contra os nossos inimigos. Humanamente falando, esse missionário perdeu, porque ele foi levar o evangelho e eles não ouviram o evangelho. Morreu por causa disso. Mas, divinamente falando, ele ganhou.
foi um vitorioso, porque não permitiu se limitar às circunstâncias da vida. É alguém que, por amor àquele povo, eu vou pagar o preço, e pagou. E na história cristã, quantas pessoas pagaram o preço? Para que, por exemplo, nós estivéssemos aqui sentados, no Brasil, um país livre, desfrutando de comunhão como essa, abrindo nossas Bíblias livremente. Isso aqui teve uma história de sangue para chegar até nós. E por isso nos cabe dar o grande valor a todas essas coisas. Meus irmãos, pessoas morreram para que tivéssemos um conforto como esse, como nós temos hoje. Missionários como aquele que foi recebido a flechadas, pagaram certo preço. Humanamente falando, eles perderam. Divinamente falando, eles ganharam. E Hebreus, ao mencionar pessoas desse escalão, dessas virtudes, lá no capítulo 11, vai dizer que o mundo não são dignos de pessoas assim, e Deus faz questão de muitas vezes recolhê-las, não importando o método desse recolhimento. Deus nos garante a vitória perante os nossos inimigos. Ele prepara uma mesa para nós diante desses inimigos. Ele nos honra ungindo a nossa cabeça com óleo perante esses adversários. A terceira coisa que nós encontramos no Salmo aqui, está lá no versículo 6. Vamos ler novamente. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. As ovelhas de Jesus têm um passado a limpo. A nossa vida é assim. Perante Deus, o nosso passado, ele é passado a limpo. Nós temos esse privilégio. Somos lavados no sangue de Jesus, redimidos por sua morte vicária, e o nosso passado foi passado a limpo. Mas esse é um direito que a ovelha do Senhor, ela tem. A ovelha de Jesus tem um presente seguro, uma vez que a bondade e a misericórdia são duas escoltas que nos ladeiam todos os dias de nossas vidas. O Salmo está dizendo que diante de nós tem dois guarda-costas, ou duas escoltas. Ele chama de bondade e de misericórdia, que nos perseguirão todos os dias de nossas vidas. O requisito de Deus olhar para nós é pelo critério de bondade e pelo critério de misericórdia. Bondade é o que Deus nos dá e não merecemos. Isso é bondade. Misericórdia é o que Deus não nos dá quando nós merecemos. Entenderam? O jogo de palavras. Bondade eu não mereço, Deus me dá. O quê? Salvação, a presença, seu consolo, a satisfação de desfrutar do seu Santo Espírito que habita em mim. Eu não mereci isso daí, mas Deus me dá mesmo assim. Isso é bondade. Misericórdia, Ele não me dá o que eu mereço. Por natureza, o inferno, separação, distância de Deus. Pelo fato de ser ainda uma pessoa que peca, eu mereceria de Deus o seu ódio e não o seu amor. E pelo fato dele não me dar aquilo que eu mereço, a misericórdia, ela fica presente diante de nós. Misericórdia é o que Deus não nos dá quando nós merecemos. E o texto disse que a bondade e essa misericórdia estão conosco todos os dias. Olha que maravilha. Ele nos dá graça quando merecíamos juízo. Ele suspende o castigo e nos abençoa quando mereceríamos punição. É o Deus de toda graça mesmo, né? A ovelha de Jesus tem também, não somente um passado limpo, não somente um presente seguro, mas tem também um futuro glorioso. Pois, depois que sua jornada termina neste mundo, ele irá habitar na casa do Senhor para sempre. É um futuro glorioso e garantido para todos nós. Para sempre. A morte não pode nos separar mais do nosso pastor, nosso supremo pastor. Ela foi um inimigo vencido ou vencida. Ele preparou-nos um lugar, uma casa, um lar, uma pátria. O céu é o nosso destino. Estaremos sempre com Ele, reinaremos com Ele, desfrutaremos de sua bendita companhia, sempre
um lugar que não haverá mais dor, onde insegurança emocional jamais será pensada, porque a garantia de que o nosso futuro, ele é presente, é a própria presença do Senhor todos os dias diante de nós. E eu vou concluir, meus irmãos, dizendo que a insegurança, ela diminui, como a gente disse no início, quando passamos a ter convicção e a experiência da presença do Senhor em nossas vidas. Ela passa a ser controlada, essa insegurança emocional, pela relação que desfrutamos com o pastor, que é um ser pessoal e presente, que é o meu pastor e que me chama pelo nome. Eu conheço e ele me conhece. Sou conhecido dele e ele é meu conhecido. Relação de intimidade. Quando se tem isso, não existe mais insegurança. O presente está garantido, o passado foi passado a limpo, o presente é garantido e o futuro ele é certo, porque ele está também no passado, no presente e no futuro. Isso afeta a vida emocional de cada um de nós. As certezas provindas da palavra de Deus, nesse contexto do Salmo 23, é o antídoto, é o remédio para essa insegurança acerca do futuro que não pertence a nós, mas que pertence a Deus e que é melhor para nós. Então ele nos dá aqui, só relembrando, que ele nos dá provisão e descanso, no versículo 2. Ele nos dá direção e ajusta os nossos passos, no versículo 3. Ele dá consolo e conforto quando as coisas fogem do nosso controle, versículo 4. E por fim, ele nos dá a vitória, garante uma vida eterna ao seu lado, é o versículo 6. A receita para os problemas emocionais da vida presente, que nos assola o tempo todo, os Salmos de 23, ele nos aponta aqui alguns caminhos, e que seja esta a verdade para nós esta manhã. Que Deus nos abençoe.